A gente trabalha focado em infraestrutura de pavimentação, a gente executa todos os tipos de pavimentação. Pavimentação em concreto, alguns já trabalhando comigo no aeroporto Salgado Filho. A gente fez a Taxi Lane 2 em placas de concreto de 45 centímetros. A gente faz pavimentação em bloco intertravado, fez aqui na cidade, fez em outras cidades aqui do entorno, fez em empresas privadas. Faz bastante pavimentação asfáltica, essa é a nossa especialidade, onde a gente tem investido mais. E ao longo das eleições eu recebi ligações diretas com perguntas assim: mas é verdade que o bloco é ecologicamente correto, é verdade que o bloco é impermeável, é verdade? E segue me perguntando continuamente, todos os dias. O objetivo dessa conversa com o professor é sanar alguma dessas dúvidas, alguns mitos, para não deixar que isso se crie, porque assim, a pavimentação em bloco é mais barato. Na nossa região não é. A gente tem um exemplo, a gente fez, por exemplo, aqui 2 licitações que deram em branco, foram do calçadão. A prefeitura nos pediu na época: se não podem participar, podemos. Você vê, o calçadão que está feito ali não tem 1 milímetro de deformação. Entra carro forte, entra caminhão de lixo, entra veículo para entregar para as lojas do entorno, porque a gente botou macadame embaixo. Nós colocamos base de brita graduado, inclusive foi um capricho nosso, a gente imprimou a base embaixo do pavés, imprimou para não entrar água e botamos o bloco. O bloco veio de uma empresa lá de Porto Alegre, da Tecmold, porque aquele bloco ele sai da fábrica e você sabe que o concreto tem um tempo de cura. Aquela empresa tem uma tecnologia de cura a vapor e cura química, coisa que tem 2 empresas no estado que eu conheço que tem essa tecnologia de cura de bloco. Então, você vai fazer um bloco para tráfego, a norma te pede 10 centímetros. Praticamente não tem fábricas no estado que fabricam 10 centímetros de bloco. E os que tem com cura química a vapor são 2. Então, só de trazer um bloco de lá para cá, o custo já vai lá em cima. Se for fazer uma pavimentação de baixo custo, numa rua que não tem tráfego, a gente fez várias vezes, a gente consegue fábricas locais, e tem que brigar por qualidade. Mas eu queria quebrar alguns mitos, queria aquele professor que entende disso, a gente busca conhecimento com ele, é o seguinte: falar, o bloco não é mais barato, né? E o bloco não é mais permeável, né? E as pavimentações nem sempre elas competem, porque a pavimentação em bloco normalmente ela tem um apelo estético muito grande. Os arquitetos costumam recomendá-la para diversos projetos. Elas são complementares, tanto a pavimentação em pedra, quanto a pavimentação asfáltica, quanto a pavimentação em bloco, são complementares. Normalmente uma cabe num lugar que a outra ficaria estranha, né? E especialmente na pavimentação asfáltica, a gente tem se dedicado muito aqui. Hoje o professor pôde visitar algumas máquinas com a gente. Nós vamos buscando tecnologia que tem no mundo. Todo ano a gente viaja, esse ano a gente já esteve na Alemanha, visitando fábrica na Alemanha, fábrica na Itália. E o que tem de melhor hoje, em termos de equipamento, pavimentadora asfáltica, compactação. Recebemos hoje, esse ano, um conjunto de máquinas que vieram da Alemanha, tanto de espalhamento de material como de compactação. Nossas usinas, tanto em Itapevi como em Santiago, são máquinas suíças, todas novas. Então a gente fica tentando buscar a melhor tecnologia possível para a aplicação, né? E consegue garantir uma qualidade que vem lá de trás, como eu falei, vem de dentro da pedreira, do beneficiamento do agregado até a entrega da massa. E diversos fabricantes de pré-moldados, tanto de vigas, de torres de aerogeradores, de próprios dos blocos pavés, usam os nossos agregados, fabricados nas nossas instalações, ou no Itapevi, ou em Santiago, ou na Pedra Rosada. Então, o objetivo era tirar algumas dúvidas quanto a isso. Se é mais barato, não é mais barato, é ecologicamente correto, tem alguma diferença quanto a isso, se é mais permeável, se a água entra ou não entra, tá? E eu queria deixar, tem bastante aluno, tem alguns professores, tem pessoal da imprensa, se quiser tirar mais alguma dúvida com o professor, ele está à disposição, por favor. Eu acho importante deixar claro, né, que cada pavimento tem as suas vocações, né? E aí o engenheiro que vai tomar a decisão, que vai olhar isso, escolhe um tipo ou outro, né? Isso não. Santa Maria, assim, Porto Alegre, assim, cada projeto customizado tem 1 ou 2 opções que cabem e a gente acaba escolhendo por aspectos técnicos e por aspectos econômicos. Então não existe um melhor do que o outro, né? Existem potencialidades de aplicação de cada tipo de pavimento.
Estou recebendo mensagem aqui, querem fazer pergunta direto para ele? Pode perguntar, pode qualquer coisa. Pode perguntar. Professor, eu acho que essa pergunta está muito mais ligada à parte hidrológica do que propriamente de pavimentação. E talvez a pergunta mais adequada viesse do nosso prefeito eleito. Nós tivemos uma profusão nos últimos tempos aqui de asfaltamento, centro, bairros, uma coisa exponencial. E o que a gente percebe é que nós tivemos um aumento muito grande, apesar de obras de infraestrutura, de enxurradas. Muito comum, chove e daqui a um pouco tem gente dizendo minha casa encheu d'água. Não existia isso antes. A partir de agora, nós devemos manter o asfalto como o pavimento número 1 ou preferido para todos os cantos da cidade, ou a cidade precisa reavaliar isso? Precisa fazer um planejamento. O que é mais adequado? Eu acho que começa com o planejamento. Eu acho que isso não passa muito por pavimentação, porque nesses momentos mais difíceis, de enxurrada e tal, a nossa infraestrutura tem que funcionar. O pior para nós seria nós ter uma enxurrada, ter uma comunidade isolada e não ter uma estrada funcionando, ou ter um pavimento que vá à falência, que eu passe um caminhão e ele desabe, ou que dê uma chuva e esse pavimento vai embora. Essa para nós, essa para o prefeito é o pior dos mundos. Então nós temos uma infraestrutura que a gente está chamando agora de infraestrutura resiliente, quer dizer que mesmo com essas adversidades, ela consiga se manter firme e consiga atender a comunidade. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. O aspecto hidrológico não é exatamente a minha área. Eu acho que nós temos que começar com planejamento urbano, com drenagem e com outros aspectos, mas não é muito na pavimentação que nós vamos deixar. Em janeiro eu estive nos Estados Unidos, teve um fórum, eu fui para um congresso lá, e daí no dia anterior teve um fórum sobre resiliência climática. E o tema do fórum tinha 3 vertentes. Uma vertente era aquecimento global. Quer dizer, a temperatura está subindo. Qual é o impacto que isso vai ter nos pavimentos, Luiz? O asfalto vai amolecer mais, vão ter que usar asfaltos mais duros para não ter afundamentos. Segundo, elevação do nível dos oceanos. Tem cidades que já estão prevendo que um pedaço da cidade, aquele 1,5 metro do nível d'água não vai ser atendido. Que o nível do oceano vai subir não sei quando nos próximos anos. Como é que nós vamos lidar com isso? Esses pavimentos vão ruir, vão começar a ter muito mais problema do que tinham até agora. E o terceiro ponto eram as enxurradas, que infelizmente tivemos a oportunidade de passar por isso no mês de maio, que foi um negócio estrondoso no Rio Grande do Sul. E a gente viu quão frágil é a nossa infraestrutura. Então, nós temos ainda aqui no Rio Grande do Sul, eu estou sem o número aqui, podia ter pesquisado, coisa de 50 pontos ainda sem trafegabilidade, com cabeceira de ponte caída, com rodovia que foi levada aquela água, e nós não conseguimos restabelecer. Então, esse é um grande problema para as comunidades que envolve pavimentação. Essa questão das enxurradas e tal, é um problema mais hidrológico do que de pavimentação. Mas eu nunca vi na minha área alguém dizer assim, vamos abrir mão de tal tipo de pavimento e botar água para dentro aqui para atenuar a cheia. Isso não existe. Isso e não é assim, o que eu posso te dizer é que se eu tirar um pavimento tanto de pedra, esse pavimento antigo que a gente tem ainda, tem os cor-de-rosa aqui na fronteira, né, que é pedra de granito cortada, ou o pavimento asfáltico, o runoff, que a gente chama, que é a taxa de escoamento superficial, ele vai ser mais rápido. Realmente, o pavimento asfáltico é mais impermeável porque ele não deixa a água entrar nas juntas. Mas depois de uma chuva inicial, que aquilo tudo molhou, a água que vai escorrer lá no fim é a mesma. Porque a gente não quer que a água entre. É contra nosso princípio botar água para dentro do pavimento. A não ser em algum caso estanque. Por exemplo, eu tenho uma praça. Eu queria lá, mas nessa praça eu quero fazer um estacionamento. Se eu fizer em cima da grama, os carros vão atolar. Então lá eu vou usar um pavés vazado, que eu permito o estacionamento de veículos de passeio, mas mesmo assim, se chover, aquela área vai ser permeável. Mas ali não pode passar caminhão, nem ônibus, nem trailer, nenhum veículo pesado, senão não vai dar certo. Acho que passa por bons projetos de drenagem acompanhando a pavimentação. Isso, mas na verdade o problema é maior, né? É um problema de bacia.
Porque tu pode resolver os problemas de infraestrutura urbana com drenagem, né? E a tua bacia como um todo pode, talvez, olha o que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, inundou Porto Alegre, foi um problema na cidade de Porto Alegre, as bombas não funcionaram e tal, mas o problema foi choveu na serra. Aí 4 dias depois levou a água para Porto Alegre. Quer dizer, aqui eu não conheço a bacia de Ibirapitã, talvez vai chover lá no interior do Alegrete e nós vamos ter uma inundação com uma precipitação pequena na cidade porque choveu na bacia. Então isso vai de um planejamento hidrológico muito maior do que só a gente fazer boca de lobo, do que é o feijão com arroz que tem que ser feito, evidentemente. Mas não é só isso, né, Luiz? Quando a gente está falando de alagamento e outras coisas, nós temos que pensar isso em uma escala muito maior, na bacia inteira do rio. A nascente é livramento. A nascente do Ibirapitã é livramento. Exatamente. Então se chove lá na nascente, daqui a pouco começa a subir o nível aqui o problema não é a chuva do Alegrete, é a chuva lá na nascente. O conceito que vale a pena, eu acho que você se referiu a enxurradas que dão em bairro, enxurradas muito rápidas, quando chove na cidade, no centro, locais mais altos. Eu acho que um conceito que vale a pena reforçar o seguinte: quando dimensiona uma drenagem urbana, que está dimensionada de acordo com uma norma, tem um conceito que a gente chama que é período de recorrência. Qual que é a raridade que esse fenômeno acontece ao longo de anos na natureza? Uma drenagem urbana ela é dimensionada com um período de recorrência de 5 anos, ou seja, cada 5 anos pode ter um fenômeno que aquela drenagem não vai funcionar. Uma galeria de uma rodovia, o período de recorrência é 25 anos. Se admite no projeto que a cada 25 anos aquela galeria não vai funcionar e a água vai passar por cima. Uma ponte rodoviária é um período de recorrência de 100 anos. 100 anos. Assim como uma barragem hidrelétrica é um período decamilenar, uma chuva que aconteceria numa recorrência de 10 mil anos. Mas por que eu estou falando isso? O mundo vem esquentando um pouquinho, mais evaporação, né? As nuvens mais carregadas, o regime pluviométrico vem alterando. Isso se discute muito na engenharia, muito. Então, ou seja, o período de recorrência dos fenômenos vem mudando, né? Então, um período que tinha uma recorrência de 100 anos, um fenômeno tinha uma raridade de 100 anos, hoje você admite que não tem mais 100 anos, tem 40 anos. Tá? Isso tem alterado o tamanho das pontes. Por que eu não faço uma ponte para um período de recorrência de 200 anos? Porque uma rodovia custa R$1.000 o metro linear, uma ponte custa R$70 mil o metro linear. Se eu dobro a ponte, dobro o período de recorrência, eu duplico o valor da ponte. E isso tem mudado. Agora tem muita gente que está reprojetando essas pontes que caíram do Estado. O Bruno Dyer atualizou os períodos de recorrência dele. As pontes estão dando o dobro do tamanho para a mesma recorrência. Qual é o impacto disso? É o nosso bolso, né? Nós vamos fazer menos, né? Uma chuva que teria uma ponte teria um vão de 60 metros para uma recorrência de 100 anos, hoje para uma recorrência de 100 anos mesmo, ela está com 200 metros. Que foi essas recorrências foram atualizadas pelas essas chuvas extraordinárias que aconteceram em 2023 e 2024. Para vocês terem noção, foram coisas anormais. Tem barragens no Rio das Antas, uma delas, nas 2 chuvas, elas bateram a recorrência decamilenar. Ou seja, era uma vazão, uma chuva esperada que fosse dar uma vez em 10 mil anos, e aconteceu 2 vezes em um ano. Isso mudou todo o perfil de projeto hidrológico do Rio Grande do Sul, todo. É outro conceito só. Mas, teoricamente, a drenagem pluvial, normalmente projetada numa rua, a cada 5 anos ela não vai funcionar. Tu vai ter água em cima da calçada. No Brasil inteiro, no mundo a drenagem pluvial é projetada com um período de recorrência de 5 anos. Eu tenho um amigo que é de Fortaleza. Eu digo, mas que Fortaleza chove menos, você quer falar de chuva? Eu disse, não, professor, eu trabalho na secretaria e eu faço assim, eu faço um projeto e dobro. Eu disse, como assim dobro? Eu dobro o tamanho dos canos, das bocas de lobo, que o pessoal aqui foi muito relaxado e bota um lixo na rua. Aí não tem projeto de engenharia que aguente sacola de lixo, garrafa PET boiando. Isso extrapola qualquer conta que a gente faz, né, Luiz? Quer dizer, até isso pode impactar uma enchente, a presença de lixo, por exemplo. E aí isso entra muito também na questão de planejamento urbano. Quantos por cento do terreno eu posso usar, qual é o tipo de ocupação que eu posso ter do solo e tal, e fazer esse regramento. Teve exemplos agora aqui no estado do Rio Grande do Sul de alguns municípios que não deveriam ser construídos naquele lugar. Vocês imaginam o tamanho do problema. Agora nós ficamos sabendo que aquela cidade, que aquele bairro está num lugar que não deveria estar, que deveria ser inabitado.
Que nem os índios habitavam, nunca fizeram nada ali, porque era um lugar que sempre dava problema. E não tem solução de engenharia fácil. A solução é, nós não podemos habitar essa área. Nós temos que criar elementos jurídicos e legislação para não incentivar a habitação daquela área e talvez incentivar outras áreas que são mais apropriadas. Podia aparecer uma discussão, prefeito, olha essa aqui que é boa, de vazios urbanos, por exemplo. Tem alguns casos que tem no meio da cidade que tinha uma lavoura de soja. Uma região boa, um coxilhão lá e tal, e daí as pessoas indo para as periferias, para beira de rio e tal, e alguém com uma lavoura de soja. Então, por que o senhor está guardando essa lavoura de soja? Não, estou esperando subir o preço, né? Quando chegar um preço bem alto, eu vou fazer um loteamento aqui. Vai ver como é que a sociedade se prepara para isso. Ela tem que criar um IPTU dizendo assim, olha, quem tiver terreno vazio e não usar, nós vamos botar um IPTU para rachar, para inviabilizar o negócio. Vamos densificar a cidade onde é possível, ou fazer a cidade acontecer nas melhores regiões, e deixar aquelas regiões mais propensas a problema menos densificadas, que atende menos gente. Então isso não é um problema de pavimento, ele começa muito antes do problema da pavimentação. E da drenagem também, né? A questão do pavimento permeável, agora assim, tu não quer um telhado de casa permeável. Onde é que tu não quer água? Um telhado de casa, se entrar água dentro de casa é um problema. Quando entra lá em casa é um problema, né? É confusão. Onde tu não quer água também dentro do pavimento não pode ter água. Entrou água no pavimento vai dar problema. Qualquer tipo de pavimento.